Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andarilho Tópico, que sou eu, o blog Santo Nome, o blog Vim de Imagem e Som. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso. Pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Yahoo Grupos, do Yahoo Respostas, obrigado, tá? A você que acompanha meu trabalho, eu fico muito feliz, sou muito grato a todas vocês aí, né? Pessoas que me conhecem do front, do pessoa a pessoa, do book distribution, né? Yaga Sankita na praia de Antirriço Medaçá, a época que eu vivi, que eu distribuía livros, né? No pessoa a pessoa, nos semáforos de São Paulo, do Brasil e do mundo. Fui para na Índia, né? Em Moscou também, em Ilhas do Cabo Verde. E também nos ônibus, subia em ônibus, né? Colocava no colo das pessoas o livro e fazia apresentação na frente do ônibus, pedindo uma doação ali pelo livro. É uma época boa. Sem contar a distribuição de alimentos, né? Alimentos para a vida, porque é o Food for Life. Participe dessa ideia, né? O que você tem na sua casa que está excedendo, né? Roupa que você vê que não está usando mais, né? Meu, faça sua, lave elas, deixa-as higienizadas e passe para frente, doe, né? Doe alimento, né? Isso é muito importante, né? A gente, o jejum que nem amanhã, por exemplo, o jejum de Shekadasi, né? Já falamos sobre a história hoje. Então, o que você economizar no jejum, né? Você dê em caridade. Então, é gás a menos que você economiza, é a louça, a água, você vai economizar, e todo o custo de fazer o alimento você não terá também, sem contar o próprio alimento, que no jejum você economiza. E isso que você economiza, você pode dar em caridade. Teu sacrifício se torna um ato de caridade. Olha que louco isso aí. É bacana isso, né? É importante. E nós estamos em Kali Yuga, né? Eu sempre falo aqui no canal, Kali Yuga, a era das desavenças e hipocrisia. Engraçado que o Srimad Bhagavatam tem 12 cantos, 12 livros. E o 12º livro vai falar, descrever, dar uma descrição completa de Kali Yuga. Ele fala assim, você fica até assustado. Como será Kali Yuga? Vai ser isso aqui, ó. Né? No primeiro canto, os sábios de Namisharanya falam para Sutta Goswami, ó sábio, nessa fé réria de Kali, os homens terão vida curta, serão preguiçosos, lazarentos, perturbados e, acima de tudo, desorientados. Para não passe o sabiá, kalu, asmin, gedjana, manda sumanda, mata eu, manda baga, rupaduta. Essa questão de ser manda sumanda, desorientados também, né? Para ele não passe o sabiá, kalu, asmin, gedjana, manda sumanda, mata eu, manda bagya, eu padrutaha, upadrutaha. Desorientados, upa, sentar-se perto, upadrutaha significa que não está seguindo os passos, não está se sentando perto, está estranho o negócio aí. Mas enfim, isso é Kali Yuga. E para falarmos sobre essa questão, né, a gente sempre traz como referência o Srimad Bhagavatam, que a gente sempre recomenda aqui no canal. E por falar em recomendações de livros, chegamos à marca de 80. Esse é o episódio 82 com esse. Foram 82 vídeos feitos aqui no nosso canal, desde o começo, de indicações de leitura. Olha só que presente para ti aí, meu amigo, minha amiga. Nós fazemos uma resenha sobre os livros que nós discutimos aqui, nós indicamos. São livros que a preocupação nossa é que você tenha informação. A informação, quando você lê e busca informação, você sai do senso comum. Isso é importante. Os gregos lá atrás, na época de Platão, Aristóteles sobretudo. Aristóteles foi um dos grandes ali da... Sócrates foi grande, foi gigante, né? Platão foi gigante, foi monstro, né? Mas, no nosso entendimento, Aristóteles ele foi um pouco além. Por quê? Ele não só revisitou aí os pré-socráticos, como avaliou a questão dos pré-socráticos, como pontuou o que eles estavam dizendo e corrigiu algumas coisas que precisavam ser corrigidas na cabeça dele, sem contar que ele revisitou Platão e também o próprio Sócrates. E deixou seu legado. Então, se você conhece a obra desses senhores aí, é por causa de Aristóteles. Então, ele foi gigante.
E Aristóteles criou a metafísica, né? A lógica, a metafísica, para quê? Para sair do senso comum e para se aproximar cada vez mais da verdade. E a verdade está sendo sufocada nos tempos atuais, né? Tem muita mentira por aí. E nesse episódio aqui nosso, obrigado, hoje dia 20 de junho de 2025, no meu relógio são exatamente 19 horas e 31 minutos em ponto. Agradeço a sua audiência. Você está vendo o vídeo aí? Se eu mandei algum link para você do vídeo, meu irmão, ao abrir o vídeo, cara, dá um like no vídeo aí, ajuda a gente, né? Esse conteúdo é importante para muitas pessoas, para chegarem muitas pessoas, né? Porque a gente vive da propaganda face to face, beleza? Então, nesse episódio 82, iremos fazer uma indicação de leitura de 3 livros sobre a indústria farmacêutica. Meu amigo e minha amiga, não acredita em mim, tá certo? Mas busque informações. E nessas três indicações, alguns eu já indiquei, mas sempre o assunto vem à tona, a gente tem que citar de novo esse livro, como recomendação, trazendo algum outro assunto novo. Frédéric Bastiat, um dos grandes economistas franceses, pós ali, na Revolução Francesa, pós a Revolução Francesa, ali naquele período ali, nessa faixa de época aí, né, ele dizia que a economia, o que se vê e o que não se vê. Então você apresenta uma solução que todo mundo está vendo ali, mas que ao longo do tempo, aquela solução que parecia mágica se torna desastrosa. Então o que se vê e o que não se vê. Então, dentro dessa perspectiva, a indústria farmacêutica e a medicina te vendem uma questão que aparentemente é boa e vai dar resultado, mas que ao longo do tempo você percebe que não dá resultado. É o que se vê e o que não se vê. Trago esse contexto de Frédéric Bastiat para falar sobre a indústria farmacêutica. Então, nós temos aqui o primeiro livro aqui da jornalista Paula Schmidt, que eu gosto bastante. Acompanho sempre ela. Às vezes, em alguns comentários eu pontuo algumas coisas que eu quero pontuar, essa liberdade da internet. E, enfim, ela aceita de boa. Então, eu queria trazer esse ponto aqui para vocês aqui. Deixa eu só visualizar, vocês estão vendo na tela, eu estou filmando no meu próprio blog. E aqui, Consenso Inc. Nesse livro aqui, nós temos aqui o Internet Archive desse livro. Tem a degustação, tá? Tem algumas páginas, que tem 100 e poucas páginas aqui, para você ler aí na sua casa. Você vai entrar no blog, sem sair do blog você vai ter acesso. Então, esse Consenso Inc., esse livro aqui, o primeiro da Paula Schmidt, que é jornalista renomada e prestigiada, ela vai falar o seguinte, aspas para ela: uma mentira repetida 1000 vezes pode não virar verdade, mas facilmente se torna política pública. Foi assim que multidões em diferentes partes do planeta passaram a acreditar simultaneamente que questões identitárias são o maior problema do mundo, e passaram a exigir dos seus governos uma solução que não lhes beneficia para uma adversidade que não existia. Consenso Inc. é o cartel informal, mas extremamente coeso entre os governos, bancos, mídia e grandes monopólios, que subverte a realidade e recria um mundo artificial, pavoroso, controlado e extremamente lucrativo. Esse cartel ficou explícito na pandemia. Não foi o acaso que fez a imprensa tradicional ter mensagens tão homogêneas e categóricas. Aquela uniformidade não aconteceu porque a imprensa segura a ciência, mas exatamente porque não o fazia. A prova disso está na unanimidade. Só uma narrativa forçada e imposta de cima para baixo consegue ser tão embaraçosamente unissona. Os artigos de Paula Schmidt têm um dom de expandir nossas mentes para uma dimensão da qual não conseguimos mais retroceder. Eles desnudam as ideias, arrancam dos véus, permitindo que enxerguemos os fatos como eles são. Este livro é uma coletânea de alguns dos principais artigos de Paula Schmidt, publicados em Poder 360. Eles foram selecionados a partir de um fio condutor
que permite ao leitor compreender uma profundidade e fundação da indústria do consenso que se estabeleceu no Brasil e no mundo. Então, nós estamos observando que o jornalismo, eu sempre estou citando aqui Public Enemy, lá da década de 80 para começo da década de 90, é um grupo de rap que ainda existe, né? Chuck D, Flavio Flav e Tamaraneira X, que era o DJ. Não sei se ele está como DJ ainda, mas enfim. E o Public Enemy, eu tinha o quê? 19 anos, 18, 19 anos, né? Para 21 anos, nem isso. E nós escutávamos Public Enemy. Ele falava, tem um rap que é Don't Believe the Hype, não acredite na imprensa. E desde aquele momento de juventude, de adolescência para juventude, eu não acredito na imprensa. Lógico que a imprensa, algumas questões triviais, aí eles irão falar a verdade. Questão de posto de saúde, está aberto ou fechado, os feriados, o tempo, o clima, enfim. Algumas notícias são triviais e cotidianas, mas tem aquelas informações chaves que podem mudar a sua vida e de repentemente, enfim. Então, nesse livro aqui da Paula Schmidt, nós temos aqui o Internet Arquivo abaixo do livro ali e você poderá vê-lo na sua casa, aí, em qualquer lugar que você esteja. Tem vários capítulos e o título inteiro do livro é Consenso Inc. Monopólio da Verdade e a Indústria da Obediência. Ou Subserviência, né? Então, muito bacana esse livro aqui. Fica de recomendação. Deixa eu ver aqui a sinopse aqui do livro. É isso mesmo. É uma degustação que tem para você aqui, beleza? O segundo livro aqui embaixo do livro, está aqui, da capa do livro, está aqui, ó, o tubo do Internet Arquivo para você degustar esse livro aqui, beleza? O segundo livro aqui que eu queria indicar para vocês aqui é Medicamentos Mortais e Crime Organizado. Como a indústria farmacêutica corrompeu a assistência médica. Olha só que louco, hein? Esse livro aqui é muito interessante. Sobre essa outra questão, tem uns outros livros que eu não citei aqui, que em um outro momento eu vou falar com vocês aqui. Eu vou fazer uma outra indicação de leitura que eu acho que vai entrar nessa categoria da indústria farmacêutica e da medicina. Meu amigo, minha amiga, passou da hora de você parar de ficar panguando aí. Você ia viver 80 anos, 100 anos, mas por causa de certos medicamentos que você não tomou e outros que você tomou, você se ferrou. E você, cara, veja os números aí que está acontecendo com as pessoas. A gente observa que doenças do coração cresceram exponencialmente, né? A arritmia cardíaca está crescendo e outras doenças mais estão tendo um aumento pós certas questões aí que não vem ao caso. Então, será que existe uma correlação? Não sei, mas se você pesquisar, e nós aprendemos na faculdade, na universidade, né? Quando eu estudei na Unopar, curso de pedagogia, a metodologia da pesquisa científica. Então, meu amigo, minha amiga, quando você parte para essa pesquisa e tenta buscar fontes, para depois você chegar num resultado, pô. Você tem uma dúvida, você tem um problema, você vai buscar informações para solucionar o problema. Tem várias etapas do problema. Ter consciência, entender o problema enunciado, tentar resolver e fazer a revisão do problema. É verdade ou não? Então você que dá aula nos anos iniciais é isso. Você tem que passar essas informações para a criança. E o tratamento da informação. Né? Aquela informação, depois que você fez tudo isso, tem um tratamento que você vai dar a sua interpretação, ou seja, o que você conseguiu chegar com o estudo que tu fez. Então, tem um outro livro aqui, que a gente vai citar em outro momento, que só vou falar sobre o título do livro que a gente vai falar no próximo indicação de leitura. O Mito do Colesterol. Segundo livro aí, O Império da Dor. O terceiro livro, O Farmacêutico de Auschwitz. Né? Voltando ao Normal. A Verdade sobre a Pandemia. Então, são livros aí que a gente vai citar um outro momento. Então, esse livro específico aqui, tem o Internet Arquivo dele, tá aqui na íntegra, aqui, ó. Tá certo? Para você ver na sua casa aí, ó. Ó que bacana. Todo o livro tá aqui para você. Beleza ou não? Então, esse livro aqui é O Crime Organizado, Medicamentos Mortais e o Crime Organizado. Nesta obra, Peter Gottschalk,
expõe a indústria farmacêutica e seus comportamentos fraudulentos, tanto na pesquisa como no marketing, em que o desrespeito moralmente repugnante por vidas humanas é a norma, sempre utilizando-se de provas, medicamentos mortais e crime organizado aborda uma falha geral do sistema que precisa de reformas radicais urgentes. Então, nesse livro aqui, né, esse autor vai falar sobre isso. Pesquisas. Então, sobre que nós falávamos em vídeos anteriores sobre a ideologia, que é uma roupagem de ideia. Então, você tenta dar legitimidade a algo através de pesquisas e da ciência. E essa pesquisa científica, mesmo fraudulenta, será utilizada como uma propaganda para incentivar você a consumir certos medicamentos. Então, hoje em Kali Yuga, a mentira impera. Então, de repente, você tem na sua casa alimentos saudáveis que você despreza. É louco isso, né? Eu, quando visito a Americana, vivi muito tempo por lá, né? Você andava pelas ruas, né? Você via muitos, por exemplo, nos bairros que eu frequentava, né? Pitanga, amora, amora, sim, e acerola. Você via essas frutas pela rua, né? Era comum eu sempre me deparar com essas frutas. E você vê, ao consumir essas frutas, você está consumindo certas vitaminas, né? Sobretudo a vitamina C, ok? Então, a vitamina C é antioxidante, né? Ou seja, ela vai ajudar você a diminuir ou dar um equilíbrio dos radicais livres, né? E o crescimento dos radicais livres, né? Que é aquela última camada ali dos elétrons ali, né? Das moléculas ali, dos nêutrons, dos prótons ali, né? Você perceba que tem um cátion e tem os ânions, né? O cátion é positivo, então essa última camada aí, ela precisa roubar um elétron para ficar, ela precisa entrar em equilíbrio. Os radicais estão lá loucão. Então essa loucura desses radicais, se eles não estão em equilíbrio, vão fazer o quê? Vai danificar outras células que estão ao redor, não é isso ou não? E aí ele vai roubar um elétron de uma célula que está saudável, então essa célula vai ficar em desordem. Então, quando você tem alimentos que você vai produzir, que trarão esses elétrons ali para o seu organismo, você vai ter uma fonte desse componente. E os radicais irão utilizar-se desse medicamento, dessas questões que entraram no seu corpo, então não vão roubar das células. Entende a questão? É muito difícil entender isso, eu acho que não, né? Então o envelhecimento precoce, tudo isso pode acontecer. Então, meu amigo e minha amiga, se você na pandemia tomou 3 doses da vacina aí, meu irmão, eu tenho para dizer para você, fica com a barba de molho, veja os dados que está acontecendo aí, não acredite em mim, veja quantas pessoas estão morrendo do coração aí, repentinamente, atletas, pessoas praticando esse esporte, né? Tá crescendo muito o número dessas pessoas. Então, agora, se você é fanático, se você é da seita, da ciência, eu não posso fazer nada, desculpa aí, atrapalhar o seu consenso aí, né? Mas o que nós temos que dizer aqui é que tem muitas fraudes por aí. Acreditar na indústria, você que é de esquerda, acreditar na indústria capitalista da farmácia, pô, meu irmão, para com isso, não era assim, o que aconteceu com você? Ah, não, que o meu político de estimação falou bem dessas questões aqui. Ah, tá. Então, se ele mandar você cagar, você caga. Se ele mandar você comer merda, você come. Pô, para com isso, hein, meu. Às vezes eu vejo assim, passa um dia de trabalho, que você ficou na atividade um dia, chega de noite, você olha no espelho e olha você no espelho. Poxa vida, João. Você poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, poderia ter defendido aquela pessoa ou não. Eu estou dando exemplo, tá? Você poderia ter feito isso de maneira diferente. Você faz uma autocrítica a você. E é impressionante como as pessoas não têm medo de fazerem críticas a alguém que elas estimam, um político que quer que seja. Pô, meu irmão, se eu critico a mim mesmo, por que eu não vou criticar um político que fez alguma coisa que eu não achei legal? Não significa que eu não concorde com ele mais. Entende essa questão? Mas no mundo polarizado que nós estamos, está assim. Você fica querendo defender uma pessoa até o fim, mas peraí, mas você vai morrer afogado com essa pessoa?
né? Então, é isso. Então, Medicamentos Mortais e Crime Organizado vai falar sobre como a indústria farmacêutica corrompeu a assistência médica. Então, você tem aí as pessoas que têm o mostruário de medicamentos aí, que vão até os médicos para você promover aquilo. Então, a família, tem um outro livro aqui, ó, O Império da Dor, a ascensão e queda de uma das maiores, mais poderosas famílias americanas que ocorreu na história. Então, esse aqui é o Império da Dor. Então, David Rockefeller, lá atrás, ele começou a fundar e financiar muitas universidades e direcionar a questão da medicina. Então, se você não consegue ver uma correlação, aí é complicado. Então, esse terceiro livro vai falar sobre isso aqui. Deixa eu ver os capítulos que tem nesse livro, que eu acho que é interessante a gente dar uma bisoiada, né? Aqui, ó. Ó. Deixa eu ver se tem aqui. Colaborador. Bacana, hein? Medicamentos. Aqui, ó. ArtMed, hein? Esse livro aqui não é um livro, como vamos dizer, né? Tem que tomar hoje em dia está muito complicado. Você prefácio, deixa eu ver se tem aqui o índice aqui, ó. Se tiver, a gente apresenta para você. Às vezes está lá no fim do livro, né? Eu tô folhando aqui, vocês não estão vendo, mas eu tô folhando aqui, ó. Tem sim. Tradução, as referências. Confissões de um informante. As mortes por asma foram causadas por inaladores para asma. Olha só que louco. Capítulo 2. Confissões de um informante. As mortes por asma foram causadas por inaladores para asma. Olha só, o equipamento ia trazer um benefício, trouxe não. Marketing e pesquisas duvidosas. E tem as referências. A pessoa está lá mostrando a questão, mostrando a referência, onde ele foi. Capítulo 3. Crime organizado, o modelo de negócio das grandes empresas farmacêuticas. Hoffman LaRoche, a maior traficante de drogas. O hall da vergonha para grandes empresas farmacêuticas. A Pfizer concordou em pagar 2,3 bilhões de dólares em 2009. Nova Virtus concordou em pagar 423 milhões de dólares em 2010. E tem outras questões mais aqui, que louco, hein? Capítulo 4. Poucos pacientes beneficiam-se dos medicamentos que ingerem. Louco isso, né? Então, a gente vê, observa, né? Enfim, tem uma pessoa americana, né? Que ela tinha um filho, né? E ela morava num local que o filho andava descalço, andava pela rua e brincava na rua tranquilamente ali, né? No bairro ali simples ali que tinha americana. Essa pessoa mudou para um apartamento. De repente, esse moleque começou a ficar doente, esse menino. Por quê? Então, para que você entenda essa questão, procure no buscador do Google aí, ou do que você prefira e confie, paradoxo da higiene. Procure e pesquise sobre isso aí, tá? Para você ter essa ideia. O capítulo 5 aqui vai falar ensaios clínicos, um contrato social rompido com pacientes. Conflitos de interesses. E periódicos médicos. Então, a influência corruptora do dinheiro fácil. O que milhares de médicos fazem na folha de pagamento da indústria. Então, já tá bom, tem muitas coisas aqui nesse livro aqui. São 562 páginas, meus amigos, minhas amigas, para você. Tá lá nesse blog. Aqui no YouTube, eu tô fazendo esse vídeo usando o meu próprio blog, tô filmando ele mesmo, tô filmando as publicações que eu fiz hoje. E você que está no YouTube, eu vou deixar o link dessas publicações para você ter acesso a esses livros que nós estamos citando aqui. Você pode lê-los no nosso blog. Olha que presente bacana para você aí. Então, é isso. Um outro livro é de uma jornalista italiana, muito respeitada na Europa. E ela vai falar sobre o livro Big Pharma, o maior e mais obscuro negócio do século XXI. Então, nesse livro aqui, a Big Pharma,
vou dar uma sinopse desse livro aqui. A ciência é realmente livre e democrática, ou se tornou uma nova religião cujos dogmas não podem ser postos em xeque. Entendeu? Se você vê que você não pode pôr em xeque a ciência ou o método que a pessoa usou e como utilizou, pô, para. Há conflitos de interesses capazes de aniquilar as liberdades fundamentais de milhares de pessoas? Neste livro, a jornalista Tiziana Alterio parte desses questionamentos fundamentais e faz descobertas assombrosas a respeito da relação entre a classe científica, a classe política e a indústria farmacêutica. Primeiro, ela se dedica a narrar uma breve história de como as empresas farmacêuticas se tornaram multinacionais capazes de cercear a liberdade em âmbito médico e sanitário e de como a Organização Mundial da Saúde tem mudado sua postura desde os anos 90, sendo financiada cada vez mais por empresas privadas que condicionam as decisões de um órgão que deveria ser totalmente independente, mas que na realidade já não é o mais. Depois disso, a jornalista italiana apresenta ainda brevemente os aspectos econômicos e financeiros que há por trás das empresas farmacêuticas que ficaram famosas nesses últimos anos por conta da pandemia. E por fim, ela se debruça sobre a geopolítica e analisa os novos reposicionamentos estratégicos dos países como a Rússia, China e Estados Unidos no jogo de xadrez político internacional. Então, a Big Pharma aqui, ó, temos o livro aqui na internet, aqui você vai ler esse livro aqui, ó, você não vai pagar nada por isso. Então, quando você tem a oportunidade, né, dá o seu like, dá o seu dislike, contribuam com essas editoras que fazem esses livros aqui, dê doações, faça isso, faça o ciclo virtuoso do bem, né, a corrente do bem, né, que sempre vai gerar um bem para você. Então, por último, tem um artigo aqui, a unidade 731. A unidade 731. Os japoneses na Segunda Guerra Mundial, Hitler fez experimentos em Auschwitz e também com os judeus, né, nos campos de concentrações. Fez teste com os judeus, foram como cobaias ali, né, como fossem animais que estavam sendo testados ali, né, em laboratório. Isso aconteceu. A indústria farmacêutica, quais eram as empresas ali no regime nazista que cresceram, hein? Que fizeram testes horrorosos com essas pessoas. E hoje tem medicamentos que tu usa. Que louco isso. Bacana, mas é isso aí. E aí, nessa unidade 731, os japoneses, lá, aliados dos nazistas, nessa época aí da Segunda Guerra Mundial, também invadiram a Manchúria, você sabe dessa história, né? E fizeram experimentos. Então, há um certo rancor entre os chineses e os japoneses por causa dessa questão aqui. Então, eles pegaram aqueles chineses, né? Levaram para fazer um experimento, falando que ia fazer uma questão com a água, e de repente fizeram um teste com essas pessoas. Depois que descobriram essa questão aí, esse pessoal não foi punido. Muitas dessas pessoas que fizeram esse experimento foram trabalhar em grandes empresas farmacêuticas. Opa! E o que você viu em 2020? Era um consenso ou não? Né? E você foi obrigado a tomar uma questão que era experimento, tá certo? Sem contar que hoje em dia, antes da pandemia, muito antes da pandemia, há pesquisas que apontam que certos medicamentos que a pessoa ingere, certos produtos que a pessoa ingere, a pessoa poderá ter um filho com síndrome de Down ou autista. Beleza ou não? E descobriram que tem solução para isso. Mas aquilo que fica está calcificado na população, né? Aqui está o artigo, tá? Que eu vou dar uma lida aqui para vocês aqui, ó. Por Avani Sirra. Nas décadas de 30 e 40, o Império Japonês cometeu atrocidades em toda a Ásia, como o estupro de Nanquim, crimes alemães, como testes médicos em humanos cometidos em campos de concentração, tende a receber mais atenção do que os crimes contra a humanidade cometidos pelo Japão.
À medida que mais pesquisas são realizadas e mais historiadores se dedicam a analisar e estudar esses atos horríveis, no entanto, os japoneses também participaram de testes médicos em humanos em um projeto secreto chamado Unidade 731. Testes médicos, meu amigo, minha amiga. Então, meu amigo, minha amiga, olha só, a verdade, você não precisa brigar pela verdade. Ao soltar a verdade, ela vai dar o seu jeito de chegar em você. Se você não acreditar, achar que tudo isso é mentira, meu irmão, o problema é seu. Seria viver por mais 30 anos, 40 anos, meu irmão, vai viver menos. Você que está perdendo, não sou eu. Então para de você ficar panguando aí. Aquele medicamento barato que eu já falei para você, Ivete. Meu irmão, tu tá esperando, meu filho. Quanto que custa? R$18, R$20? Meu irmão, esse medicamento tem pesquisa com pessoas honestas, independentes, que provaram, né, que era eficaz até para o câncer. Então, você gasta, você recebe seu pagamento. Você pagou, João Maria, eu ganhei um salário mês. Eu peguei 1.400. Peguei 1.500, né? Com desconto aí, deu 1.400. Eu pego 2.000, pego não sei o que, 3.000. Meu irmão, não tem condições de pegar 20 conto aí, pegar esse medicamento. Tô dando uma dica pra você. Se você acha que isso é uma mentira, meu irmão, cara, continue não tomando. Você tá se prejudicando. Quem vai perder é você. Mas se você tiver coragem e pesquisar sobre esse assunto, querer saber a verdade, Deus no seu coração vai te mostrar até a verdade. Se você quiser mentira e acreditar nessa indústria, mais fácil acreditar em tudo que está aí, né? Mas eu estou citando livros para você e esses artigos aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Tá certo aqui, ó. Tá esses artigos aqui, ó. Que vai falar sobre a Manchúria ali. Foram experimentos que esse pessoal fez. Os russos também fizeram. O que aquele medicamento provocava nas pessoas? É o controle das pessoas através de medicamento. Esse pessoal tem uma sina assassina de diminuir a população mundial. Então, via medicamentos pode abreviar a tua vida ou não? Pode. Então, que falar da indústria do câncer? Eles vendem uma solução caríssima para você que de repentemente, né? Enfim. Então, tem muita mentira por aí, né? Mas você tem que estar disposto, ter coragem de buscar a verdade. Né? Porque você pode ter aquela síndrome do avestruz do Aema, né? O avestruz ele está com perigo, ele põe a cabeça no buraco e acha que vai sumir o problema, só que não. Então é mais fácil você buscar sobre essa questão. Tem o detox aí, né? Que tem. Enfim, eu tomei esses medicamentos aí, estou tomando sempre e, enfim, continuo. Então, consuma alimentos aí, consuma suprimentos aí, tome sol. O sol não é inimigo seu, pô. Opa, não é seu inimigo. O sol não é teu inimigo, cara. A falta dele que vai ser seu inimigo. Então, tem certas vitaminas, que a vitamina D não é uma vitamina, mas a gente anda muito com camisa, né? A gente precisa tomar, né? Certas partes do corpo, a gente precisava tomar um solzinho neles. Então, quando você vê o Oriente Médio lá, a Arábia Saudita, aqueles desertos ali, você vê aquela população lá, eles vivem sob o sol intenso, na verdade. Então, esse pessoal é gordo ou magro? Você já viu algum árabe gordo que vive nessas regiões? Não vê, né, meu? E outra questão é com a tireoide, né? Tireoide. É uma glândula, né, que localizada na parte frontal do pescoço, responsável por regular os hormônios, né, que tem no nosso corpo. Então, como tratar a tireoide? Tratamentos de tireoide varia conforme especificações. Medicamentos, iodo radioativo, cirurgia ou combinações desses. Então, a gente está vivendo aqui, meu amigo, minha amiga, como poderia dizer para você?
o consenso e a religião do culto à ciência, né? Então, tem ciências verdadeiras e tem ciências falsas, né? Assim como tem pregadores verdadeiros, tem pregadores falsos. Acho que não é difícil entender sobre isso. Tem pessoas que têm caráter, tem pessoas que são mau caráter. Tá entendendo? Então, de igual modo, um grupo de pessoas, a gente vê aí, eles direcionam o mundo. Então, o mundo é uma grande colônia ainda, que fica preso a essas pessoas aí. Nós falávamos ontem na Indicação de Leitura 81 sobre a tirania dos especialistas. Não sei se cheguei a citar esse livro, acho que citei. A tirania dos especialistas, entende? Vai resvalar nessa questão dessa indústria farmacêutica. Então, você acha que a indústria farmacêutica quer te vender saúde, meu amor? Ou quer te manter prisioneiro? Enfim, é isso que temos para hoje. Pratique atividade física sem loucura, né? Consuma água. A água tem que ser consumida. Você veja que ela é armazenada, ela fica parada. Ela precisa ativar ela. Na Índia é muito comum quando você passa, você pranalizar a água, energizar a água, dar vitalidade. Aí você pega um copo, passa a água de um copo para o outro. Esse movimento vai fazer com que a água ela fique mais energizada, tenha mais vitalidade, oxigenada. Tá? Tem um oxigênio nela também. Né? Na Índia é muito comum fazer Sri Vishnu, ou Hare Krishna, ali, Krishna, Krishna, e vai passando água pro outro. Então é muito comum fazer isso também na Índia. Né? Enfim, você pode fazer na sua casa, passar água de um copo para o outro e depois tomar. Você verá que será diferente. É louco isso, mas é isso. Então, meu amigo, minha amiga, é importante você entender essa questão hoje em dia. Né? Enfim, essa é a indicação de leitura nossa, 82. Não quero que você acredite em mim. Né? Cuidar da glândula tireoide. Né? Os alimentos que tu comes são muito processados, muito industrializados. Você põe no micro-ondas ali, o que acontece? Você vai esterilizar o alimento, pô. Porque você veja que você vai esterilizar equipamentos, muitos utilizam-se em coisas plásticas logo, não de metal. Do micro-ondas, né? Ele vai esterilizar o alimento. Então você pegou uma lasanha, que você fez uma lasanha hoje, e você deixou ela lá apodrecendo, deixou ela fora da geladeira ali. Você pega a mesma lasanha no mesmo dia, você fez a lasanha, você pega aquele pedaço de lasanha e põe no micro-ondas. E deixa do lado daquela lasanha que você fez no mesmo dia também. Qual irá durar mais? A lasanha que foi para o micro-ondas, porque ele vai esterilizar aquele alimento. Então você está comendo um alimento estéril, sem nada de proteína, só para encher a barriga. Isso vai criar radicais livres em você. Então a obesidade ou certas questões de saúde poderão acarretar na sua vida. Então você tem que ter mais saúde. Gilmari, o que você acha da aveia? Bom, coma. O que você acha da granola? Pô, meu irmão, coma. Suplementação alimentar, coma. Isso aí não é gastar o dinheiro, é investimento. O azeite é bom? É bom. O mel é bom? É bom. Enfim. Né? Tem muita mentira por aí sobre o colesterol também. A manteiga não é um vilão também. Troca a manteiga. Tira a margarina e põe a manteiga. Né? Sobre o leite, né? Essa questão desses leites longa-vida aí são muito batizados, né? Eu tomo leite, tá? Não tenho nada contra o leite. Mas esses leites aí são muito batizados, né? Você tem que encontrar uma alternativa para esses leites aí que são armazenados. Enfim, é isso. Essa é a nossa indicação de leitura. Como disse, não quero que você acredite em mim, mas não fique panguando aí, meu amigo, minha amiga. Vai buscar informação. E a informação está aí. Leia esses livros. Depois de ler esses livros, você vai ter uma questão. E tem muitas pesquisas por aí sobre esses medicamentos aí. Né? Medicamentos que são baratos e bons, mas a gente vê uma tentativa de censurar a internet. Por quê? Meu irmão, aqui é livre. Mas quando tentam censurar, quando tentam dizer para você o que você pode ler, o que você não pode ler, pô, aí que tá se você não entender que está o perigo aí, você foi muito zoado somente. Né?
Você foi muito zoado somente, eu não posso fazer nada. Eu quero que você viva sua vida do jeito que você quiser. Você poderia viver mais tempo, mas não vai viver. Então você que teve um problema aí, no coração, na cabeça, naquele quase foi para outro lugar, meu irmão, a Ivete está aí. Quanto custa? Ah, é um remédio para não sei o que, meu irmão. Toma. Se não vai dar resultado, você não tem nada a perder. Mas uma tentativa. A verdade eu falei para você, ela vai chegar. Se você não acreditar, o problema é seu. Acredite nessa imprensa aí, acredite nessa indústria farmacêutica. Continua acreditando. Né? Tem um relato de uma autora, de um pesquisador que trabalhava na USP ali, a filhinha dele teve um problema, ele foi no hospital renomado aí, falaram que tinha que cortar aqui, cortar ali e tal, fazer uma cirurgia assim. E ele falou assim, cara, não vou fazer isso não. E ele foi em outros lugares aí, começou tal, fez um tratamento, precisou fazer aquilo. Então, a indústria e a medicina, eles irão querer, eles querem vender para você o tratamento mais caro possível. Não significa que é o mais eficaz. Entende isso, você não entende isso, não entende isso. Então, você está sendo escravo ainda, está sendo escravizado. Eu faço meu trabalho de formiguinha aqui, que eu acho que é o mais importante. Então, se você gostar desse conteúdo aqui, dá um like com gosto. Ah, não gostei, João, mas dá um dislike, meu irmão. O que eu vou fazer? Eu tô aqui, né, falando sobre esses assuntos há muitos anos aqui, estamos aqui de pé, graças a Deus. Mas você do outro lado, não fica panguando aí, meu. Fica marcando, não. Né? Tá certo ou não? Dito isso aí, me despeço de vocês, eu agradeço a sua audiência. Comenta, curta, compartilha, Triple C. E duvide de tudo, depois duvida do estudo de hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.